Viagem foi exaustiva e desejam repousar. Sentados à mesa, que a escrava Odete havia arrumado, fizemos jus às delícias que Florência cozinhara. Ao terminar, comentei satisfeita: "Ah, muito bom retornar ao lar. Estava com saudade do tempero de Florência. Creio que agora tudo entrará nos eixos." Aquele comentário casual, embora acompanhado de um sorriso, soou estranho aos meus pais. Trocaram um olhar de preocupação, enquanto mamãe nos convidava a passar para a sala de estar onde, como de hábito, nos serviriam café e um licor. Conversamos ainda sobre banalidades por alguns minutos. Depois mamãe sugeriu bem-humorada: "Teremos muito tempo para saber das novidades. Agora, se quiserem se recolher, não se acanhem. Percebo que estão cansados. Os aposentos estão preparados e as bagagens foram arrumadas." Aproveitando a deixa, Guilherme levantou-se, fazendo uma leve reverência. "Obrigado, senhora Virgínia. Realmente estamos exaustos e, se não for indelicadeza de nossa parte, vamos nos recolher. Boa noite." Também me despedi de ambos e subimos as escadarias, enquanto meus pais permaneciam na sala. A satisfação que eu sentia pela volta ao lar misturava-se a um outro sentimento: o medo. Dionísia veio ajudar-me a trocar de roupa e nos abraçamos com carinho. Estava desacostumada desses hábitos, Dinha. Nesse período, fui obrigada a fazer tudo sozinha, e confesso que tive alguns problemas. No hotel era diferente, pois havia uma criada de quarto que me ajudava, quando necessário. "Estava com saudade de você, minha mãe de leite." A escrava, em lágrimas, fitava-me com devoção. "Enquanto esteve lá longe, rezei muito por você, sinhazinha, para que tudo corresse bem e fosse feliz." "Obrigada, Dinha. Agora durma, sinhazinha. Boa noite." Ela cobriu-me e saiu do quarto sem fazer barulho. Logo, Guilherme veio deitar-se também. Adormecemos pouco depois. Acordei de manhã cedinho e, como meu esposo ainda estivesse dormindo, comecei a pensar. Agora que estava em casa, temia que Guilherme se afastasse de mim, por causa de Rita. Lembrei-me de que deixara tudo combinado com Miguel. Teria de ir procurá-lo e colocar em ação meu plano. Mais do que nunca, eu queria acabar com ela. Rita não me dera paz durante a viagem e eu temia que as coisas piorassem, uma vez que estávamos ali tão perto. Levantei-me, fiz a higiene e desci para tomar café com meus pais, cujo horário eu conhecia de longa data. Estávamos sentados à mesa quando Guilherme apareceu, todo arrumado, cumprimentou-nos e acomodou-se também. Depois, serviu-se de uma xícara de café com leite, pão fresco e manteiga. "Não apenas você estava com saudade do lar, querida. Eu também. Essas pequenas coisas que nos lembram a infância, a família, o lar são insubstituíveis. Não troco este nosso pão caseiro, a manteiga, o café com leite, por nada." "Pois então, não faça a cerimônia e sirva-se à vontade, Guilherme", disse minha mãe. "Estas rosquinhas de nata recheadas de geleia de laranja estão uma verdadeira delícia." "Obrigado, senhora Virgínia." Olhei para meu marido, sentado ao meu lado, e comentei: "Estava dormindo tão tranquilo que julguei não fosse acordar tão cedo, Guilherme. Quando você desceu, eu já estava acordado, minha querida." Por falar nisso, levantei porque precisamos ir à fazenda Santa Clara. Estou preocupado, especialmente com meu pai, que não anda bem de saúde. Ouvindo suas palavras, achei que seria a ocasião ideal para colocar meu plano em ação. Assim, com expressão penalizada, considerei: "Tão rápido." Mas mal chegamos de viagem. "Lamento, porém acho que não vou poder acompanhá-lo, querido. Ainda estou bastante fragilizado e sensível para atrever-me a entrar numa carruagem, mesmo que por pouco tempo. Sinto-me nauseada e, só de pensar em viajar, meu estado piora." "Ficará triste se eu não for com você?" disse com voz macia. Guilherme, que a princípio tinha mostrado certo descontentamento, acabou conformando-se diante de minhas razões. "Claro que não ficarei satisfeito de ir sozinho, Maria Eugênia. Todavia, entendo seus motivos. Quanto a meus pais,
Certamente ficarão decepcionados, pois lhe querem muito bem. Eu sei, querido. Também gosto muito do Sr. Valentim e da Sra. Leonora. Entretanto, diga-lhes que, assim que for possível, iremos passar alguns dias na Santa Clara. Ah! Não se esqueça de levar os presentes que trouxemos para seus pais. Tão logo acabe de tomar meu café, cuidarei pessoalmente disso. Aliás, estou quase terminando. Chamei Odete, que me auxiliou a separar os presentes e trazê-los para baixo, colocando na carruagem as lembranças que trouxéramos para meus sogros. Dinha já havia feito uma pequena mala com o indispensável, visto que meu marido ficaria poucos dias na casa paterna. Em seguida, Guilherme partiu, com a carruagem carregada de mimos. Despedi-me dele, mandando 1000 recomendações para seus pais. Assim que ele desapareceu na curva da estrada, corri para dentro. Precisava aproveitar aqueles 3 dias de ausência. Pensei que você estivesse com problemas no estômago, e agora vejo toda animada, considerou minha mãe, estranhando minha melhora súbita. Realmente, estou bem melhor. Ah! Ainda não entreguei os presentes para a senhora e para o papai. Aqui estão. Entreguei para minha mãe um lindo chale colorido terminado em franjas, para meu pai, um novo e belo cachimbo, para Dinha, um vestido. Todos gostaram dos presentes. Dinha agradeceu, em lágrimas, dizendo que o vestido era o mais belo que já vi e que lhe serviria direitinho. Depois, resolvi andar pelo jardim. Sempre me fez muito bem passear pelas alamedas, respirando o ar puro e sentindo o aroma das flores. Não deixe de levar a sombrinha, pois o sol está forte, alertou minha mãe. Não esquecerei, mamãe. Até mais. Caminhei um pouco e, dando a volta no jardim, segui rumo à senzala. Encontrando uns garotos, indaguei por Miguel. Um deles respondeu-me que o vira trabalhando no depósito. Tudo estava a meu favor. Depósito era um grande barracão onde se guardava a produção da fazenda. Ordenei que o menino fosse avisá-lo de que eu o esperava no caramanchão. Veja lá, moleque. Ninguém pode ficar sabendo disso. Aqui está uma moeda. Se souber ficar calado, receberá mais. O garoto saiu correndo, enquanto tomei o rumo do caramanchão. Não demorou muito, escutei passos que se aproximavam. Miguel entrou no caramanchão e percebi que estava trêmulo. Fitei-o sorridente. Muito bem. Gosto que me obedeçam com presteza, Miguel. A notícia do retorno da Sinhazinha já correu pela fazenda. O que deseja de mim, Sinhazinha? Sabe o que desejo de você? Esqueceu que acertamos antes do meu casamento. Agora que voltei, quero saber se você continua a meu dispor. Miguel olhava-me de um jeito que não escondia seu interesse por mim. Depois de alguns segundos, ele murmurou, pensei que tivesse mudado de ideia, Sinhazinha. E claro que não. E você, continua disposto a me ajudar? O que eu ganharei em troca? Indagou. Vendo o jovem à minha frente, percebi que ainda estava dominado pelos escrúpulos, mas que não conseguia disfarçar seus sentimentos. Se soubesse agir, ele faria qualquer coisa por mim. Então, tomei a sua mão grande e calosa entre as minhas, fazendo-lhe um carinho e disse com voz doce, sabe o que ganhará? Não é o bastante. Ele estremeceu de prazer, fitando-me de maneira diferente. Quando será feito o serviço? Vencer ali as últimas resistências. Respondi baixinho, com um leve sorriso, hoje por volta das 3 horas da tarde. Hoje? Sinhazinha, não esperava o seu retorno tão rápido. E se não for possível? É possível. Tem que ser hoje, afirmei autoritária. Não quero saber como fará o serviço. Faça-o, apenas. Lembra-se de tudo que conversamos antes da minha viagem? Lembro. Tenho tudo guardado aqui na cabeça, disse ele, apontando com o dedo indicador. Está bem. Então, pode ir agora. Tome cuidado. Não admito erros. Miguel deu alguns passos até a saída do caramanchão. Depois, voltou-se, envolvendo-me num último olhar. A Sinhazinha está mais bela do que nunca. Quando receberei minha paga? Soltei uma risada, percebendo como ele estava tenso. Não se preocupe.
Faço o serviço e cumprirei minha parte no acordo. O escravo foi embora e fiquei eufórica. Tudo daria certo. Nada poderia sair errado. Voltei para o casarão, satisfeita com o rumo dos acontecimentos. Conversei com minha mãe até a hora do almoço, contando-lhe detalhes da nossa viagem. 15. Mergulho no erro. Após o almoço, como era hábito na fazenda, todos da casa se recolheram. Em meu quarto, quieta, fingi que estava dormindo e passei a imaginar o que estaria acontecendo lá fora. Afinal, não resisti e desci as escadarias sem fazer ruído. Tomei o rumo do lago tendo o cuidado de olhar em torno, certificando-me de não estar sendo vista. Bem a tempo. Aproximando-me, pude ver Miguel e Rita que se encaminhavam para um pequeno barco ancorado à margem. Escondi-me atrás de uma grande árvore e pus-me a observar. Miguel dizia para Rita, que caminhava a seu lado: "Não fique preocupada, Ritinha. Não tem perigo algum." "Mas eu não sei nadar, Miguel", afirmava ela, temerosa. "Nem precisa. Vamos apenas dar um pequeno passeio pelo lago. Prometo-lhe que não me afastarei da margem. Além disso, será bom para perder esse medo." "Então, está bem", concordou ela, respirando fundo para ganhar coragem. Miguel ajudou a subir no barco e, depois de soltar a corda, subiu também. Sentados defronte um do outro, ele começou a remar. Notei que conversavam, porém, daquela distância, não consegui ouvir o que diziam. Ao perceber que estavam em local mais fundo, ele fingiu deixar cair o remo e inclinou-se perigosamente para apanhá-lo. Nesse momento, com o peso do seu corpo, a frágil embarcação desequilibrou-se e virou. Ritinha, apavorada, soltou um grito. Eu acompanhava-lhes todos os movimentos. O coração batia forte, de excitação e prazer ao ver que minha vingança estava sendo consumada. Lamentava apenas que Rita não soubesse por que ia morrer. Meu prazer seria completo se pudesse dizer a ela: "Veja, você morre por ter me traído. Roubou-me o amor de Guilherme, meu noivo, porém não roubará o amor de meu marido. Morra, maldita." Fixando a atenção no lago, vi quando ela afundou e, depois de alguns instantes, voltou à tona a se debater, desesperada, gritando por socorro. Amedrontado agora diante do que estava fazendo e temendo que alguém a ouvisse, Miguel agarrou-a pelo pescoço, puxando-a para baixo. De longe, ainda pude ouvir os gritos apavorados de Ritinha: "Socorro! Socorro! Não deixem ele me afogar! Não deixem ele me afogar!" Tudo em vão, porém. Estávamos distantes da casa grande e ninguém poderia ouvi-la. Eu era a única pessoa mais próxima e não ajudaria em hipótese alguma. Com os nervos abalados diante da cena que tanto planejara, comecei a rir de satisfação. Miguel se saiu melhor do que eu imaginara. Considerando o consumado ato, apressei-me em fugir dali antes que alguém aparecesse. Com certeza, logo Miguel se poria a gritar pedindo socorro, e eu não podia ser vista nas imediações. O escravo, trêmulo e apavorado, correu pelo gramado acima clamando por ajuda. Alguém na senzala ouviu seus gritos e alertou os demais, que procuraram saber o que estava acontecendo. Dentro em pouco uma multidão se aglomerava na beira do lago. Miguel explicava em lágrimas: Ritinha quis sair de barco e fiz sua vontade. De repente, por infelicidade, o remo caiu no lago. Inclinei-me para apanhá-lo. Seu barco virou. Tentei salvá-la, mas Ritinha afundou e não a vi mais. Creio que ficou presa no fundo. Então, gritei por socorro. Alguns homens imediatamente se jogaram na água procurando pelo corpo. Quando se cansavam eram substituídos por outros que prosseguiam na busca. Não estamos encontrando. Onde ela afundou? Traço, perguntou Ramiro. Foi nessa direção, explicou Miguel, indicando o rumo. Porém, eles mergulhavam, e nada. Com o passar do tempo, as condições foram ficando mais difíceis, pois, como atingiam o fundo, a água do lago ficava cada vez mais turva, dificultando a visibilidade. Até que, em dado momento, Ramiro voltou à tona exclamando: Encontrei! Encontrei o corpo! Preciso de ajuda para tirá-lo do fundo." Amaro, amigo de Miguel, pulou na água e, em pouco tempo,
Trouxeram Rita. A jovem foi colocada na grama, sem vida, estava suja de terra e, na cabeleira molhada e emaranhada, viam-se restos de folhas e de sujeiras, o semblante acinzentado, marmóreo, os lábios descorados, a expressão inerte, impressionaram a todos os que ali estavam. Parecia impossível que aquela jovem tão bela e cheia de vida agora estivesse morta. Dinha, que aguardava o resultado da busca como os demais, chorando e rezando, se abraçou ao corpo da filha querida, agora sem vida, em grande desespero. Tão jovem e tão bela era minha filha. O que farei sem ela? O que será da minha vida sem ela, a luz dos meus olhos? Mamãe e Dinha se abraçavam, procurando dar-lhe consolo e amparo naquele momento de grande sofrimento. Acalme-se, Dinha. O Senhor quis assim. Não se rebele contra a vontade soberana de Deus. Aquela mãe, porém, enlouquecida de dor, não conseguia ouvir a ela e a nenhuma outra pessoa, debruçadas sobre a filha que não voltaria a sorrir, que não voltaria a falar, que não voltaria a andar e correr pelos campos, que não voltaria a viver. Algum tempo depois, transportaram o corpo de Rita para a senzala, colocando-o sobre uma esteira. Dionísia fez questão de cuidar da filha, como sempre o fizera. Assim, tirou-lhe as vestes molhadas, limpou-a, enxugou-a e em seguida vestiu-lhe roupas limpas e secas. Penteou-lhe os cabelos e acendeu velas em torno da esteira. Depois, abriu a porta da senzala, permitindo que todos entrassem para velar e rezar por sua filha. Enquanto isso, a pobre Rita passara por momentos dramáticos e terríveis. Por insistência de Miguel, relutante, ela havia aceitado o convite para dar um passeio de barco. Na verdade, nem sabia por que aceitara. Nunca gostara do lago, desde pequena sentia muito medo de água. Esse foi o motivo por que não aprendera a nadar como as outras crianças da fazenda. Só entrava no riacho, em local bem raso. Todavia, como era a primeira vez que Miguel lhe fazia um convite, resolveu concordar. Ao entrar no barco, Rita sentiu grande mal-estar, como se intuitivamente soubesse que algo trágico iria acontecer. Miguel, no entanto, acalmou-a dizendo, não seja tola, Ritinha. Não há perigo nenhum. Ando nessa embarcação há muitos anos e nunca aconteceu nada. Ela é segura. Sei nadar muito bem e não permitirei que lhe aconteça nada de ruim. Além disso, não confia em mim? Ouvindo-o colocar as coisas dessa forma, embora não estivesse totalmente convencida, Rita ficou constrangida de descer. Afinal, ele estava sendo tão gentil. Sabia que seu romance com Guilherme não tinha futuro, não apenas por serem de mundos diferentes, mas também porque ele agora estava casado com aquela que sempre tinha considerado como sua melhor amiga, Maria Eugênia. Quem sabe esse convite para o passeio no lago não seria o início de um novo relacionamento. Era sabido por todos que Miguel não tinha namorada, sempre arredio, mantinha-se afastado das moças da senzala. Agora, ele tentava se aproximar dela. Não seria isso um sinal do destino para mudar sua vida, dedicando-se a alguém da sua própria condição, e que teria como fazê-la feliz? Assim pensando, olhava sentado à sua frente e não podia deixar de reconhecer que ele era um belo homem, alto e forte, inspirava segurança. Sob a camisa rústica de algodão, podia notar os músculos salientes do peito e dos braços, as pernas enrijecidas no labor do campo, plantadas no fundo do barco com firmeza, o rosto sério, que brilhava de suor, era bem feito, e os olhos escuros, expressivos, trazia os cabelos crespos aparados, bem curtos, deixando a testa e o pescoço rijo à mostra. Sobretudo, porém, era o porte altivo e vigoroso, a expressão desafiadora, que faziam dele alguém especial, como se fosse um rei. Tudo aconteceu em fração de segundos. Estavam conversando, quando notou que um dos remos, escapando da mão de Miguel, caíra no lago. O rapaz se inclinara para apanhá-lo e ela gritou assustada. A frágil embarcação virou e, quando deu por si, apavorada, estava na água debatendo-se e afundando cada vez mais. O ar lhe faltava e o peito parecia que ia explodir. Depois de um tempo que lhe parecera sem fim, atingiu o fundo e, lentamente, começou a subir.
Enchendo-se de esperança, ela batia os braços lutando para conservar-se atona. Nesse momento, sentiu a proximidade de Miguel e procurou agarrar-se a ele, na tentativa de salvar-se. No entanto, com horror, sem entender o que estava acontecendo, notou que seu companheiro ainda a puxava para baixo. Lembrou-se de ter gritado: socorro! Socorro! Não deixem ele me afogar! Não deixem ele me afogar! Entretanto, quanto mais ela gritava, mais lutava para conservar-se atona, mais Miguel empurrava para baixo, até que não viu mais nada. Sentiu a água penetrar em seus pulmões, por todo o corpo, impedindo-a de respirar. E perdeu a consciência. Rita não notou quando dois vultos diáfanos e luminosos mergulharam no lago, aproximaram-se dela e, delicadamente, retiraram o espírito daquele que seria seu filho, envolvendo-o carinhosamente. Pobre irmã! Ainda não foi desta vez que conseguiu melhorar. Comprometeu-se, comprometendo o planejamento reencarnatório do nosso querido amigo, que se preparava para voltar à carne com o objetivo de ampará-la. Que Deus ajude. Nada podemos fazer por ela neste momento. Partamos. Em seguida, subiram a Tônia e alçaram-se no espaço, levando nos braços o pequeno ser adormecido. De repente, Rita sentiu que despertava. Lutou para sair da água, mas, com indescritível horror, sentiu-se presa. Via os escravos que mergulhavam, procurando-a, e tentava chamar-lhes a atenção, pedindo ajuda, mas não conseguia. Até que viu Ramiro, seu amigo, que se aproximou tentando soltá-la. Ele não conseguiu e afastou-se, retornando pouco depois com Amaro, que a segurou fortemente, enquanto o companheiro soltava a sua roupa dos ramos que a prendiam, libertando-a. Finalmente, cheia de esperança, sentiu-se nos braços de Amaro que subia, até que chegou à tona, e, imediatamente, outros braços a retiraram da água. Aliviada e agradecida, percebeu que a arrastavam, colocando-a sobre a grama, à margem do lago. Sentia-se extremamente cansada e sonolenta. Aproveitou aqueles momentos para descansar. Por sorte, tinham conseguido salvá-la. Exausta, entrou em sonolência e não viu mais nada. De súbito, acordou e viu-se estendida na esteira, no ambiente conhecido da senzala. Quanto tempo teria dormido? Olhou em torno e percebeu que seus amigos rezavam à sua volta. O que está acontecendo? Pensou. Será que me julgam morta? Tentou falar com os que estavam por ali, seus amigos, chamar-lhes a atenção, mas não conseguiu. Pareciam não vê-la. De repente, viu Miguel, que entrava na senzala lentamente. Não era mais aquele homem seguro e resoluto, era um ser inseguro e acovardado, de ombros caídos e cabeça enterrada no peito. Seus passos eram indecisos e a expressão, temerosa. Correu a encontrá-lo, gritando: "Por que fez isso comigo, Miguel? Por que queria me matar? Sempre fomos amigos. Todavia, você não conseguiu. Estou vivo e todos ficarão sabendo o que você fez, maldito. Eu confiava em você, e você me traiu. Por quê? Por quê?" Rita batia em Miguel, que não conseguia vê-la, mas ele começou a sentir grande mal-estar, arrepios gelados percorrendo-lhe o corpo e uma sensação de tontura, que o fez sentar-se no chão de terra batida para não cair, enquanto ela prosseguia revoltada: "Por que não me olha, miserável? Por que seus olhos fogem dos meus? Infeliz de você, porque o denunciarei ao Sr. Figueroa. Não ficará impune." Rita continuou falando e falando, repetindo as mesmas coisas. Como não recebesse resposta, ela se cansou e foi acocorar-se a um canto da senzala, desalentada. Eu não poderia deixar de comparecer ao velório, pois o feito chamaria a atenção de todos. Desse modo, em determinada hora, acompanhei minha mãe. Eu observava o sofrimento dos escravos, via suas lágrimas, ouvia suas rezas misturadas com cânticos, e meu coração continuava frio e insensível. Nesse momento, Rita me viu chegar. Foi ao meu encontro, procurando ser ouvida. "Maria Eugênia, ajude-me. Aconteceu uma coisa horrível. Miguel tentou me matar e, por pouco, não conseguiu. Estou viva porque outros me tiraram do lago.
Quero que todos saibam desse fato. Vou denunciar esse criminoso para o Sr. Figueroa. Por que não me responde, sinhazinha? Responda-me, pela nossa amizade. Você não me ouve. Também me despreza, como os outros. Todos me ignoram, até você. O que está acontecendo? Rita parou de falar, pensativa. Nem a amiga lhe dava atenção. Diante da gravidade desse fato e, com a consciência culpada, resolveu abrir seu coração, julgando que, de alguma maneira, a sinhazinha tivesse ficado sabendo dos encontros no riacho. Então, extremamente envergonhada, prosseguiu: será que é por causa de seu esposo, Guilherme? Perdoe-me, pois traí sua confiança, mas ele era sedutor e eu fui muito fraca. Não dei sinal de ter ouvido sua explicação. Perplexa, Rita continuou falando e procurando justificar-se. Todavia, como não obtivesse resposta, cansada, afastou-se em prantos, acreditando que sua sinhazinha não lhe perdoara, visto que nem sequer aceitara dar-lhe atenção. Voltou a acomodar-se num canto da senzala, observando todos os que entravam e saíam. Nessa hora, o cadáver de Rita não estava mais na esteira. Haviam trazido uma mesa, onde estenderam seu corpo. Mais tarde, aproveitando um momento em que não havia ninguém por perto, acerquei-me dele e fitei-a. Ainda não a tinha visto de perto desde que chegara de viagem. Nem viva nem morta. Inclinando-me de mãos postas, fingi que rezava por intenção de sua alma. No fundo, porém, só desejava ver como ela tinha ficado agora que ultrapassara os umbrais da morte. Fitei seu rosto marmóreo, que aparentava um estranho tom cinza esverdeado, os olhos cerrados, as mãos de cera cruzadas sobre o peito, as unhas roxas, e disse baixinho, não conseguindo controlar o desejo de tripudiar diante daquela que odiava: ó, Rita, onde está sua beleza agora? Que é feito do seu porte elegante, do gingado que conquistou meu noivo? Ah! Julgava que eu ignorava tudo, não é? No entanto, sempre soube do seu envolvimento com Guilherme. Eu vi vocês dois juntos à beira do riacho, miserável, e desde aquele dia passei a odiá-la. E, por isso, mereceu morrer. Não poderia permitir que continuasse viva para desfrutar do amor de meu esposo. Acreditava mesmo que eu aceitaria dividir o que é meu com alguém, especialmente com uma reles escrava. Agora, ele será só meu para sempre, e você terá o destino daqueles que morrem, a terra, onde será devorada pelos bichos. Estou satisfeita. Você teve o que mereceu. Adeus. O que eu não poderia imaginar é que Rita, no momento em que eu me aproximava da mesa, foi atraída para lá, deixando o canto do barracão e, com supremo horror, tinha ouvido tudo. À medida que eu falava, lavando a alma e saboreando minha vingança, Rita acompanhava com atenção e assombro tudo o que eu dizia. Tentava retrucar, pedir-me perdão, mas eu não podia escutar. Nesse momento, Rita percebeu que fora vítima de uma vingança atroz, que Miguel agira sob minhas ordens, e que eu era a verdadeira culpada por tudo o que lhe acontecera. Alucinada, só naquele momento Rita fitou o corpo estendido, ao qual por 2 vezes tentara voltar, mas que, por uma estranha razão, apesar dos seus esforços, não tinha conseguido. Estou mortal, pensou, assustada. No entanto, como se sentia cheia de vida, pensando, gritou-me em plena face, pois se engana, megera. Apesar de seus esforços e do seu cúmplice, não conseguiram me matar. Aqui estou eu, viva. Eu não morri. E, tanto quanto gostava de você, agora vou odiá-la até o fim dos meus dias. Estou apenas adormecida, fato que já aconteceu antes, e, quando eu acordar, você terá o que merece. Eu juro. Nesse momento, eu fazia o sinal da cruz para afastar-me. Como eu não reagisse, nem lhe respondesse, ela prosseguiu febril e rancorosa. Talvez você gostasse de saber que estive até em seu quarto, quando estava viajando. Não sei como isso acontece, mas posso movimentar-me durante o sono e ir para onde quiser. Como eu continuasse muda, Rita ficou possessa de raiva. Também me despreza, sinhazinha, como os outros. Pois terá o que merece, maldita. E, alucinada,
Passou a agredir-me com socos e pontapés, tentando rasgar minhas vestes, arrancar meus cabelos bem penteados, atingir-me de alguma maneira. Sem conseguir fazê-lo materialmente, suas vibrações de ódio causaram-me tremendo mal-estar. A cabeça rodopiou e teria caído ao chão se meu pai, que chegava naquele momento, não tivesse percebido que eu não estava bem. Ele segurou-me e, afastando os que se aproximavam, curiosos, carregou-me para fora da senzala, seguido por minha mãe. Meu pai levou-me até o banco de madeira mais próximo, onde me colocou com cuidado. Ao ver-me abrir os olhos, indagou preocupado: "O que houve, minha filha?" "Não sei, papai." De súbito, senti um grande mal-estar e minha vista se turvou. Pensei que fosse cair. E teria realmente caído se eu não a tivesse amparado. Foi imprudência de sua mãe trazê-la ao velório. Felipe, Ritinha era amiga de nossa filha. Maria Eugênia precisava vir orar por ela, justificou-se Virgínia. Sei disso. No entanto, a aglomeração era grande, o ambiente estava muito quente, abafado, sem ar. Creio que foi isso. Como está agora, filha? Estou bem, meu pai. Acho que já posso caminhar. Ladeada por meus pais, andei até o casarão. Depois, subi para meu quarto, onde deitei, sob os cuidados de minha mãe. Ajeitando-me as cobertas, mamãe disse: "Vou mandar trazer-lhe um copo de leite morno, que lhe fará bem. Agora, descanse." As emoções foram muitas para um único dia. É verdade. Muito mais do que a senhora imagina, pensei. 16. Na espiritualidade. Na senzala, confusa e desorientada, sem entender o que estava acontecendo, Rita prosseguia no seu martírio. Sentia-se viva e, ao mesmo tempo, via seu corpo estendido sobre a mesa improvisada, julgando-se adormecida e a sonhar. De repente, ela lembrou-se de que estava grávida. Meu filho. Será que ele está bem? Terá sido afetado pelo que sofri no lago? Nesse momento, a recém-desencarnada notou que algo se desprendia dele e vinha para o seu colo. Meu filho. Mas, ele não está bem. Está gelado, não respira. Socorro. Socorro. Preciso de ajuda para meu filho. No entanto, por mais que pedisse, por mais que gritasse, ninguém atendia, e ficou vagando de um lado para o outro, em desespero, a suplicar ajuda para o bebê que trazia nos braços. Cansada de tanto bradar por um socorro que não vinha, sem forças, acabou por entregar-se a um sono invencível. Depois, de repente acordou e prosseguiu na sua luta, alternando-se seu estado entre o sono e a vigília. De manhã cedinho, Rita despertou e percebeu que alguns escravos se aproximaram e envolveram com o lençol que recobria a mesa, mandado por Sinhá Virgínia. Depois a carregaram, e todos os presentes puseram-se a caminhar lentamente até o local onde eram enterrados os mortos, chamado de Campo Santo. A morta ouvia as pessoas conversando, falando a respeito dela como se não estivesse presente. Alguns criticavam seu comportamento e ela tentava em vão justificar-se, mas não lhe davam a menor atenção. Notou as lágrimas de Miguel e escutou-lhe as palavras de arrependimento: "Perdoe-me, Ritinha. Eu não desejava matá-la, mas fui fraco. O amor me perdeu. Maria Eugênia me induziu a fazer o que fiz. Se pudesse, voltaria atrás. Estou muito arrependido, mas agora não tem mais jeito. Espero que sua alma encontre o descanso que merece." E ela, ouvindo, retrucava: "Mas não estou morta, Miguel. Estou viva. Olhe para mim. Felizmente não conseguiu me matar. Ajude-me. Estou sofrendo e ninguém me escuta, ninguém atende aos meus rogos. Não sei o que está acontecendo. Parece-me que estou tendo um terrível pesadelo, do qual tento desesperadamente acordar, e não consigo. Se o seu arrependimento é verdadeiro, me ajude, eu lhe imploro." Mas Miguel também não lhe respondia, e Rita observava tudo isso sem entender o que estava ocorrendo. Terei ficado louca. Às vezes, se via sendo carregada no lençol, outras, analisava a situação de fora, como se estivesse acompanhando os demais, caminhando ao lado deles, no meio das árvores. Tentou afastar-se,
correr para o meio do mato, mas não conseguiu. Quando deu por si, estava lá, no meio deles, inapelavelmente. O Campo Santo ficava um pouco afastado, em meio a um bosque agradável, e a procissão seguia lentamente. De súbito, ao se aproximarem do local, Rita viu uma cova aberta e, notando-lhes a intenção, se pôs a gritar, desesperada: não estou morta. Estou viva. Piedade. Piedade. Não enterrem a mim e ao meu filho. Socorro. Socorro. Alguém pode me ouvir? Meu Deus. Será que não vou acordar deste sonho maldito? Socorro. Acudam-me. Contudo, como não conseguisse ser ouvida, seu desespero e pavor eram tantos que acabou por perder os sentidos, mergulhando na inconsciência. Dali por diante, a vida da pobre moça passou por modificação atroz. Em virtude do ódio que sentia por mim e por Miguel, vinculou-se a nós de tal forma que só conseguia pensar em vingar-se de nós dois. Então, ela, cujo espírito poderia se libertar, visto que não provocara, mas que sofrera uma violência, sentiu-se ligada tanto aos desafetos quanto ao corpo que acabara de deixar. Por reconhecer-se viva, pulsante, pensando, falando e agindo, Rita não entendia por que a consideravam morta. Supunha ter sido vítima de algum erro e desesperava-se tentando fazer seu corpo retornar à vida. Apegada à ideia de que estava sonhando, lutava por acordar. Não entendia por que via a si mesma de pé, diante do corpo, que reconhecia como seu e ao qual tentava retornar para prosseguir vivendo. Nos acessos de loucura que dominavam, não obstante o horror e o medo que sentia, obrigava-se a entrar na cova para fazer o corpo levantar-se, tentando colocá-lo de pé, por acreditar ser a única maneira de prosseguir vivendo, o que, evidentemente, não conseguia. De outras vezes, ao perceber que o cadáver continuava inerte, tentava libertá-lo da sua prisão, cavando a terra com as próprias mãos, querendo assim trazê-lo ao mundo dos vivos para que pudesse respirar. Em outros momentos ainda, se sentia presa ao corpo, sentindo os vermes a corroerem suas carnes e o cheiro de podridão atingindo suas narinas, e punha-se a gritar e a chorar, enlouquecida, não entendendo a razão de tamanho sofrimento. Em outras ocasiões, via-se junto de mim, na casa grande, ameaçando-me e cobrando-me por seu sofrimento atual, jurando vingança, ou junto de Miguel, que perseguia pelo mato onde ele se escondia, acusando-o da mesma maneira e jurando vingança. Ou então, éramos nós, eu e Miguel, que, com a consciência culpada, buscávamos-lo em sua cova, víamos sua situação de morta-viva e, horrorizados, fugíamos apavorados. Quanto tempo ela assim permaneceu, não saberia precisar. Poderia ser um mês, um ano ou um século. No tempo, que lhe parecia infindo, vivia nesse ir e vir constante, sem possibilidade de se afastar do corpo, muitas vezes fora da cova, outras vezes dentro, sem saber como tal processo se dava. Certo dia, em que se encontrava mais desesperada, sentou-se de uma pedra à beira do túmulo para chorar. Cansada de suas tentativas para reanimar o corpo de carne, ali ficou, com a cabeça entre as mãos, sofredora e aflita, até que, em determinado momento, sentiu-se atraída por algo que a chamava. Sem se dar conta de que se libertava enfim daquele martírio, caminhou rapidamente em direção à senzala. Próximo ao barracão viu alguém que, de cabeça baixa, sentado na relva, orava por ela. Era Pai Albino. Rita aproximou-se dele, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de paz e reconforto que ele lhe transmitia. Experimentou gratidão pela oração que ele fazia e pelo bem-estar que lhe deram suas palavras. Escutou quando ele disse: Senhor, tem piedade da nossa querida Ritinha, que tanto sofre e que está passando por momentos muito difíceis. Eu a vejo solitária e sofredora, junto do corpo que abandonou, sem conseguir libertar-se dele. Ajuda-a, meu Deus, para que infeliz encontre um alívio para suas aflições. Rita ajoelhou-se perto dele e começou a soluçar, lentamente colocando a cabeça em seu colo. Com a sensibilidade de que era dotado, Pai Albino notou-lhe a presença e viu quando ela se acomodou no seu regaço, a chorar como uma criança precisando de consolo.
Suas vibrações de amor envolveram-na com carinho, e orou ainda com mais fervor, agradecido ao Senhor por ter atendido às suas preces. Depois desse momento, Ritinha entrou em sono profundo, ficando abrigada ali mesmo, nas imediações, numa gruta que pai Albino usava para fazer suas rezas e trabalhos. Após muitos dias, ela despertou, sentindo-se bem melhor, e pôde dar alguns passos pelas imediações. Estranhou não mais sentir a presença do bebê em seu colo. Quando perguntou ao escravo onde estava seu filho, ele informou: "Não se preocupe, minha filha. Seu filho foi socorrido e está bem." A sensação de alívio e alegria era intensa ao perceber que ele a escutava e que podia responder-lhe, esclarecendo suas dúvidas. Era a primeira pessoa que falava com ela em muito tempo. Animada por retomar o contato com alguém, perguntou: "Pai Albino, o que está acontecendo comigo? Não entendo. Tenho sofrido tanto. Parece-me estar vivendo um pesadelo sem fim. Quero despertar e não consigo. Existem horas que chego a acreditar que morri, porém, reconheço-me viva, penso, sinto. Como pode ser isso?" E pai Albino, com infinita doçura, esclareceu: "Pois não morreu mesmo, minha filha. Ninguém morre. Você deixou o corpo de carne que usava e agora está num outro imundo, numa outra vida, que é a verdadeira." "Ah! Então é por isso que ninguém me ouvia." "Sim. As pessoas, de modo geral, não percebem os que já partiram. Mas pai Albino é diferente. Me ouve, responde quando falo, ora por mim e me ajuda." "Sim, Ritinha, porque tenho a condição de sentir e ver esse outro mundo que nos cerca e onde você vive agora." Apesar de reconhecer-se melhor por saber, finalmente, o que acontecera com ela, Rita não podia deixar de sentir a ausência do corpo físico, a saudade da convivência com as pessoas, com sua mãe, com seus amigos. Por isso, passou a chorar sentidamente. A lembrança de que devia, a mim e a Miguel, o seu estado atual e os sofrimentos por que passava fez que uma mágoa e um ressentimento profundos a envolvessem. As emanações de ódio, como consequência, fizeram que seu estado, que era tão promissor, voltasse a piorar. Retornou para a gruta emocionalmente enlouquecida, mas auxiliada pelas orações de pai Albino e favorecida pela misericórdia divina, novamente mergulhou em sono benéfico. Aos poucos Rita foi melhorando, agora consciente do seu estado de desencarnada. Todavia, como cada um acha o que procura, assim as lembranças desagradáveis voltaram gradativamente à mente de Rita. Pai Albino alertava para que não se deixasse dominar pelas recordações negativas, que procurasse esquecer, porém ela não conseguia se libertar. "Minha filha, perdoe aqueles que a prejudicaram, conforme ensina Jesus de Nazaré. É a única maneira de você se libertar deles. Esqueça o que passou e aproveite a nova vida que o Pai lhe concedeu." Mas Ritinha, ao contrário, sentia verdadeiro prazer em relembrar os fatos, atraída pelos meus pensamentos e de Miguel, visto que a consciência culpada não nos permitia esquecer o trágico acontecimento. Assim, presa por nossas ondas mentais, não raro se via no casarão, onde eu atravessava momentos dolorosos, pela sensibilidade que eu possuía para perceber o mundo espiritual. Espírito endividado, desde criança eu sempre senti a presença dos espíritos que me perseguiam e me causavam infinito pavor durante noites insones. Ao atingir a adolescência, fiquei noiva, continuando a sentir os mesmos problemas. Antes do casamento, ao descobrir a traição do noivo e da amiga de infância, deixei-me envolver pelo ódio e pelo desejo de vingança, vinculando-me ainda mais fortemente aos inimigos de épocas passadas, estado que perdurou na viagem de núpcias, inclusive provocando nosso retorno mais rápido ao lar. Poderia ter me contentado em expor à rival a posição de esposa que passei a ostentar, enquanto ela era simples escrava. No entanto, meu ódio era tanto que prossegui com os propósitos de vingança, destruindo-lhe a vida. Depois de realizar meu desejo, com a cumplicidade de Miguel, aumentou muito a minha responsabilidade, e a consciência não mais me concedeu paz. Debilitada mentalmente, após a morte de Rita,
Passei a alternar momentos de lucidez com momentos de loucura, ocasiões em que afirmava estar vendo a antiga companheira de infância dentro do túmulo, em grande sofrimento. Certamente, ninguém me dava crédito, julgando que eu estava enlouquecendo. Junte-se a isso a humilhação que fui obrigada a suportar, ante a reação de meu marido ao retornar da casa dos pais, logo após o enterro de Rita, e ficar sabendo do ocorrido. Lembro-me bem. Naquele dia, Guilherme entrou no casarão, dependurou o chapéu no cabide perto da porta, respirou fundo e viu-me caminhar a seu encontro. Abraçou-me, dando um ligeiro beijo em minha face, enquanto me cumprimentava. Notou que eu estava diferente, parecia estranha. Aconteceu alguma coisa, Maria Eugênia? Indagou. Respirei fundo e respondi, tentando conter a satisfação, pois não sabe? Acabamos de perder Ritinha, que morreu afogada. Diante de meus olhos, vi Guilherme fraquejar. De repente ficou pálido. A respiração se lhe alterou. Levou a mão ao peito, onde o coração pulsava descontrolado, e notei que ela tremia. Deixou-se cair numa cadeira e, ao ver-lhe a reação, eu disse com uma ponta de ironia, como se estranhasse a atitude dele: o que houve, querido? Parece-me que você não está bem. É verdade. Acho que é porque viajei sob um sol extremamente forte. Foi um mal-estar passageiro. Estou melhor. Ainda bem, Guilherme. Pensei até que a morte de minha escrava fosse a causadora de tal reação da sua parte. Com um sorriso amarelo, Guilherme tentou desfazer a impressão, alegando, de maneira alguma, querida. Afinal, conheci Ritinha superficialmente. Apenas cruzei com ela algumas vezes aqui dentro de casa. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, mais sereno, perguntou: mas o que aconteceu com a pobre moça? Minha mãe, que chegara naquele instante e ouvira a conversa, após cumprimentar o genro, respondeu delicadamente, para poupar-me da explicação: foi um fato terrível e inexplicável, Guilherme. Ritinha sempre teve medo de água e nunca se aproximava nem da margem do lago. Naquela tarde, aceitou um convite de Miguel para dar um passeio de canoa. Por uma dessas fatalidades que só Deus sabe a razão, o remo caiu na água, escapando da mão de Miguel, e ele, tentando apanhá-lo, desequilibrou o barco, que virou, jogando Rita na água. Foi uma desgraça. Os escravos fizeram de tudo para salvá-la, porém não conseguiram. Quando a retiraram da água já estava morta. Dinha está desolada. Mamãe parou de falar, olhou para mim, tomou minha mão na sua e disse: está bem, minha filha. Guilherme, observando o cuidado de minha mãe para comigo, indagou: Maria Eugênia está com algum problema? Minha filha ficou muito abalada com a tragédia que se abateu sobre a nossa casa. Não ignora que ela era muito afeiçoada à falecida, e, como é sensível, tem estado um pouco nervosa. Intimamente, eu agradeci a desculpa que minha mãe deu para meu estado. Era uma maneira de justificar minhas reações, sem me comprometer. Felizmente, ela e os demais estavam bem distantes da verdade. Esse diálogo ocorreu logo após o retorno de Guilherme. Depois disso, as coisas só pioraram. Vezes sem conta eu o encontrava com o olhar perdido ao longe, entregue aos seus pensamentos. E vê-lo assim me deixava ainda mais nervosa e irritada. Sabia que ele estava pensando em Rita, lembrando-se dela e lamentando a sua morte prematura, no auge da mocidade e da beleza. Para controlar meus impulsos, passei a fazer uso de bebidas alcoólicas. Meu pai tinha uma vasta e bem suprida adega, e centímetros nossa sala havia um armário com farta exposição de vinhos. Notei que, quando tomava um gole, conseguia ser mais natural e enfrentar as situações com tranquilidade, sem me desequilibrar. Assim, fui aumentando aos poucos as doses até chegar a um ponto em que não podia mais passar sem elas. Ao mesmo tempo, a presença da alma de Rita se tornou mais frequente, constituindo-se num verdadeiro pesadelo para mim. 17. Enfrentando consequências. Minha existência virou um suplício inenarrável. Eu via o vulto da escrava falecida ao meu lado, ameaçando-me e acusando-me pela sua morte. Desejava ela que eu me penitenciasse, confessando o crime que cometera com a cumplicidade de Miguel.
Isso, no entanto, estava fora das minhas cogitações. Então, eu fugia. Corria pelos corredores, subia as escadarias e andava a esmo pelo terraço de cima, de onde descortinava o lago, límpido e calmo, mas que me parecia tão ameaçador. Rita vinha ao meu encontro, torturava-me, reclamava do seu estado, do seu sofrimento, chorava desconsolada, e eu procurava esconder-me para não mais vê-la nem ouvi-la. Contudo, ela sempre descobria meu esconderijo, e a perseguição prosseguia cada vez mais acirrada. Quando tudo começou, mamãe ia ao meu encontro tentando acalmar-me. O que está acontecendo com você, minha filha? Por que essa correria pelos corredores da casa? E eu, apavorada, fazia sinal para que ela se calasse. Depois, em voz baixa, explicava: é ela, mamãe. Ela quer me pegar. Ela quem, minha filha? Com expressão de pavor no semblante, eu respondia: ela. Ela. Não posso dizer-lhe o nome. Aconchegando-me em seus braços, minha mãe, com um carinho infinito, afirmava cheia de piedade: não há mais ninguém aqui, minha filha. Só você e eu. Olhe. Estamos sozinhas. E eu levantava a cabeça e arriscava a olhar em torno. Como não via nada, mais encorajada, eu procurava atrás das portas e das cortinas, debaixo das camas, até que, afinal, tranquilizava-me. É verdade, mamãe. Ela foi embora. Sua presença fez com que ela desaparecesse. E esses diálogos se repetiam vezes sem conta. As pessoas na fazenda evitavam tocar no assunto, compreendendo meu estado de desequilíbrio mental. Notavam, contudo, que Miguel sofria também de alucinações, como se estivesse ficando louco. Ligaram os fatos, percebendo que eles haviam começado à mesma época, isto é, por ocasião da morte de Ritinha, que, qual alma penada, era vista vez por outra caminhando pela fazenda, na senzala e até na casa grande. Porém, não entendiam por que Miguel e eu estávamos sendo mais atingidos pela infeliz morta. Muitos escravos da fazenda, acreditando na imortalidade da alma e na possibilidade de comunicação entre os dois mundos, sabiam que esses fatos tinham relação com o dom de ver e ouvir aqueles que já haviam deixado a terra. Por isso, encaravam como fenômeno natural as aparições de Ritinha e as alterações que se efetuavam em várias pessoas, especialmente em mim e em Miguel. O tempo foi passando. Meu pai mal conversava comigo. Sentia a vergonha do meu desequilíbrio, que ele absolutamente não entendia, julgando-me fraca das ideias, como se dizia. Por esse motivo, nunca mais recebemos visitas em casa para aqueles saraus e festas tão apreciados por nossa família e pelas pessoas das redondezas. Ele, o grande Felipe de Albuquerque Figueroa, uma das pessoas mais importantes da região, não queria que soubessem que sua filha única estava louca. Guilherme se tornou a sombra do que fora. O filho que desejávamos, e que poderia ter conservado nosso casamento, não veio. Não suportando meu desequilíbrio, meu marido passou a sair com frequência, permanecendo cada vez mais tempo fora de casa. Quando eu exigia uma explicação, ele inventava uma desculpa, alegando ter passado o tempo a jogar com amigos, ter ido à vila, ou qualquer outro motivo. A grande verdade é que somente ele desejava um filho. Eu odiava a ideia de ficar grávida e ver meu corpo alterar-se dia após dia até ficar enorme, gordo e disforme, como via acontecer com as negras da fazenda. Por esse motivo, na primeira vez que percebi a falta das regras, fiquei desesperada. Ansiei alijar-me do fardo incômodo e indesejado. Lembrei-me, então, de uma escrava fazedora de anjos, como tinha ouvido dizer desde criança. Certa ocasião, brincando com Rita perto da senzala, ouvi uma conversa entre duas escravas, em que elas comentavam sobre uma terceira, que resolvia certos problemas indesejados. Essa escrava, Joana, não era bem vista na fazenda, talvez exatamente por suas ações. Recordando-me desse fato, fui procurá-la. Bastante idosa, ela atendeu-me. Depois disso, por 3 vezes recorri a seus serviços, pois jamais desejei ser mãe. Às vezes, ela me dava uma beberagem preparada com ervas, e o problema era resolvido.
De outras, quando a gestação estava mais avançada, era necessário algo mais radical. Então, procurávamos lugar discreto, tomando cuidado para não sermos vistas por ninguém. Ali, no meio do mato, ela fazia o serviço, e eu retornava para casa grande, sentindo-me fraca e cheia de dor. Deitava-me e, não raro, diante da hemorragia, Dinha se assustava, e eu alegava ser um fluxo mensal mais intenso. O tempo foi passando. Certo dia, 2 anos depois, a tragédia novamente visitou nossa casa. Estávamos em 1843. O filho do escravo Honório, um menino de 8 anos de idade chamado José, estava pegando uma fruta do pomar para comer. Por infelicidade, meu pai passava pelo local e o viu. Puxou as rédeas, fazendo o cavalo parar, e chamou a atenção do menino aos berros. "O que está fazendo, José?" "Senhor, eu estava com fome", defendeu-se o garoto, assustado. Com o olhar coruscante de ódio, segurando as rédeas com firmeza para conter o cavalo indócil, ele respondeu: "Não quero saber se você estava com fome, moleque safado. Ninguém tem direito de roubar frutas do meu pomar." Cambada de desocupados. "O pomar é grande e tem tantas frutas, senhor." "Eu não estava roubando, não, senhor. Estava pegando do chão. Veja, elas caem do pé e apodrecem, sendo comidas pelos bichos. Não é da sua conta, moleque petulante. Prefiro que as frutas apodreçam no chão a alimentar o bucho dos escravos." Depois, tirando o chicote da cintura, ia dar-lhe uma chibatada quando o cavalo, por causa de uma pressão maior nas rédeas, empinou, relinchando. Manteve-se por alguns segundos quase na vertical. Depois, ao descer, atingiu o menino com as patas. O garoto foi arremessado ao solo, todo ensanguentado. Alguns escravos, que capinavam ali perto, viram quando o patrão chegou e gritou com o menino no pomar. De imediato, um deles se apressou a alertar Honório, que estava a uns 50 metros. O escravo largou o que estava fazendo e veio correndo. Aproximando-se, ainda teve tempo de ouvir as últimas palavras do patrão e, ao mesmo tempo, com grande pavor, ver a cena trágica do filho atingido pelas patas do cavalo. Lançou um olhar dolorido para meu pai e jogou-se no chão ao lado do menino, gritando: "Meu filho! Meu filho! Acorde, meu filho! Responda, José!" No entanto, o menino permanecia prostrado. Honório viu fenda que se abrira na cabeça do filho e o sangue que dela se esvaía aos borbotões. Notou a ausência de respiração e percebeu que a vida já abandonara aquele pequeno corpo. Aconchegando o filhinho nos braços, com infinito amor, chorou convulsivamente. O fazendeiro, indiferente à sua dor de pai, apeou do animal afirmando: "Teve o que merecia. Quem mandou vir roubar frutas? Não sabe que é proibido." Ao ver tanta insensibilidade, revoltado com as palavras de meu pai diante daquela tragédia causada por uma simples fruta, enlouquecido de ódio, Honório perdeu a cabeça. Foi tudo muito rápido. Abandonando o corpinho do filho estendido no solo, Honório relanceou o olhar esvaziado em torno e viu um galho caído, aí perto. Apanhou e, enquanto o senhor, de costas, ajeitava as rédeas para montar e ir embora como se nada tivesse acontecido, deu-lhe uma paulada na nuca. Felipe de Albuquerque Figueroa caiu estatelado no chão, sem soltar um gemido. Ao perceber o que fizera em um momento de ódio, Honório jogou-se sobre o corpo do filhinho morto, vertendo lágrimas amargas. Os escravos, que tinham acorrido ao local, se depararam com a trágica cena, o menino morto de um lado e o senhor caído do outro. E, no meio deles, Honório, em choque, sem saber o que fazer. Os amigos, preocupados com sua segurança, aconselharam-no a fugir para não ser preso. "Vá, meu amigo. Cuidaremos da sua família. Fuja rápido, antes que o capataz o veja", afirmou Amaro. Honório embrenhou-se pelos matos e nunca mais tivemos notícias dele. Mamãe e eu tivemos conhecimento da tragédia no momento em que os escravos chegaram com o corpo de meu pai, sem vida. Mamãe ficou desesperada, jogando-se sobre ele a gritar e a chorar, porém nada mais podia ser feito. No fundo, sempre imaginamos que isso poderia acontecer um dia,
porque meu pai era extremamente autoritário e rude com os escravos, que o detestavam. O feitor informou minha mãe da tragédia, contando-lhe os fatos conforme lhe narraram os escravos que foram testemunhas, e deu-lhe ciência dos procedimentos que iria tomar, sim a Virgínia, diante do acontecido. Honório,